Bom, eu e minha família vivemos aqui desde fevereiro de 2016, mas em 2018 eu comecei a sentir de novo aquele desejo de começar a comprar os brinquedos, porque no Brasil eu sempre tive algumas peças, algumas coisas, mas nunca iniciei de fato uma coleção com um porte mais robusto, né? Sempre era uma peça ou outra quando tinha uma promoção, porque para poder adquirir as figuras regularmente a gente sabe que é bem complicado no Brasil. Agora piorou, mas antes também não era fácil. Então no finalzinho de 2018 eu fui e comprei o Wolverine Old Logan Marvel Legends. Aí achei legal, né? Tava em promoção, tava custando $16. Aí falei, pô, legal, tá lá. Botei lá o boneco lá no quarto, assim, na mesa de cabeceira. Beleza. Aí depois veio o War Machine, também da Marvel Legends. E eu não tinha a menor noção do significado, das nomenclaturas dessas coleções com relação a tamanho, peso, linha, figura, nada. Eu tava completamente à deriva nessa coisa de coleção. Não sabia nada. Os brinquedos que eu conhecia eram os brinquedos da minha infância e uma coisa ou outra, uma estátua que aparecia. Nunca tinha ouvido falar em Iron Studios, Kotobukiya, Hot Toys, nada disso. Não sabia absolutamente nada. Sempre soube que tinha alguém, que tinham grupos de pessoas colecionando, Mas em fevereiro de 2019 foi quando eu, não sei se está enquadrado aqui, peguei a minha primeira figura de Transformers que eu optei por ter, que foi esse Bumblebee. Aqui ele está no formato Fusca, mas ele se transforma num robô. Por conta do filme do Bumblebee, que eu assisti no cinema em dezembro de 2018, e acendeu de novo aquela coisa dos Transformers, que é uma coisa que eu sempre gostei desde garoto, e decidi iniciar. Aí pronto, aí daqui a pouco veio o Prowl, da coleção Seed Wolf of Cybertron, depois veio o Ratchet, também da coleção Studio Series. Aí não para mais, cara, aí a coisa começa a tomar esse corpo que você tá vendo aqui. Foi assim que eu iniciei a coleção. Eu foquei, falei, bom, acho que é Transformers que eu quero, porque os Transformers, todo brinquedo que eu tive acesso, não estou dizendo que todos os que existiam na época de 2007, mas os que eu vi, eu não gostava. Eu achava que ele era muito diferente demais, destoava demais daquilo que eu estava vendo nos filmes. E até mesmo do desenho, mesmo as figuras do desenho que eu cheguei a ver na época, tinha uma diferença muito grotesca, o boneco tinha pouca mobilidade, as peças que eu testemunhei, que eu presenciei, não me agradavam. Então eu falei, acho que por enquanto eu não pretendo ter Transformers, até começar a ver essa linha Studio Series. Aí fui pesquisando, me aprofundando e vi que já existia uma série de brinquedos de Transformers desde 2007 que já traziam aquele esmero na transformação, na engenharia. Você tinha tanto o modo veículo, tanto o modo robô, muito bem acabados, bem feitos, bem pintados, que você olhava e você falava, essa aqui é a figura do tal desenho, essa é a figura do filme. Aí eu me empolguei e falei, bom, a minha coleção majoritariamente será baseada na franquia Transformers. E foi assim que eu dei início a essa coleção que hoje já passou dos 2 anos. É o que eu tenho até agora. Eu decidi focar a maior parte da minha coleção em Transformers, não simplesmente pela animação. Claro que a animação da época da década de 80 foi um pontapé inicial muito importante, né? Para mim aquilo foi muito interessante, você ver veículos, começar por carros, caminhões, aeronaves que se transformavam em guerreiros, em figuras que tinham cabeça, tronco e membros, prontos para utilizar como se fosse uma figura próxima do humano, sendo que ele, óbvio, são alienígenas, mas que estavam ali lutando, guerreando. A década de 80 foi uma guerra onde todos os desenhos eram baseados em confrontos, né? Um exército do bem contra o exército do mal. A narrativa era sempre essa, então quem investiu nisso conseguiu muita audiência na época. E eu sempre fui fascinado pela engenharia dos Transformers. A primeira vez que eu tive acesso a um brinquedo de Transformers era aqueles fusquinhas barrigudinhos, né? Que era geralmente o Cliff Jumper ou o Bumblebee, que eram basicamente a mesma figura, só mudava a pintura. Era bonitinho, era legal. Tinha aqueles que eles só inclinavam a cintura, assim, quando você apertava um botão eles pulavam e já ficavam de pé. E depois os que eu ganhei de Natal foi acho que 3 ou 4 figuras dos GoBots, né? Que tinha o Líder 1, né? Tinha o Turbo e um carro da polícia que eu não recordo agora. E então aquela coisa da engenharia de transformação começou a me fascinar.
E me fascina até hoje, principalmente hoje quando eu vejo que esses brinquedos eles trazem toda uma complexidade. Eu tenho figuras aqui que você não acredita que aquele carro se transforma naquele robô, de tamanha perfeição. Então por isso eu foquei nos Transformers. Tanto na primeira temporada de desenho animado, que foi a que eu tive acesso, quanto em 2007, quando eu vi pela primeira vez aquela produção de live action, né, cinematográfica, do universo de Transformers. Aí eu fiquei realmente fascinado e vi que como era bacana você ver carros atuais, né? Já não eram mais aqueles carros do desenho animado, eram carros que você, aqui por exemplo, você vê na rua, se transformando naqueles titãs, né? Então o foco é o fascínio pela engenharia dessas criaturas. A minha coleção, ela é sempre assim, né? No momento em que eu vou fazer a escolha dos brinquedos, das peças, eu sempre procuro prezar por aquela peça que eu realmente vou bater o olho e vou dizer, nossa, eu quero muito esse brinquedo, eu quero muito que isso fique na minha prateleira, eu já fico ali imaginando como vai ser. Então não é muito fácil para a maioria dos colecionadores, principalmente para mim, eu falo por mim, selecionar peças favoritas. Mas, na minha opinião, não há dúvida, né? Que embora eu goste de todo o universo Transformers, baseado no pouco que eu vi, eu gosto muito da primeira temporada dos filmes. O primeiro filme, né? O primeiro filme dirigido pelo Michael Bay. Que eu posso dizer pra você que as minhas figuras favoritas hoje é justamente essa galera aqui, ó. São os 5 Autobots do primeiro filme, né? Aí você tem aqui o Jazz, o Ratchet, o Optimus Prime, que a gente cresceu acreditando que se chamava Leader Optimus. Você tem aqui o Ironhide e o mais popular de todos, que é o Bumblebee. Então essas aqui da minha coleção são as minhas peças favoritas, tanto que ela fica aqui, né, no meio de toda a coleção, com um local exclusivo, uma prateleira exclusiva. Isso aqui é a cereja do bolo, cara. Eles trazem significado, na minha opinião, para todo o conjunto da coleção que eu tenho. Eles, para mim, significam um grande marco, né? Que é onde você, além do que você conhecia deles do desenho animado, e para muitos colecionadores, revistas em quadrinhos e séries de animação, coisa que eu pulei bastante, eles trazem justamente esse elemento de nostalgia. Porque ele colocou aqui no primeiro episódio da franquia os Autobots, vamos dizer, os mais populares ali, que mais chamavam a atenção no primeiro momento no desenho. Então, tá aí, os itens favoritos da minha coleção. Eu posso dizer para você que nesse momento a minha lista de desejo hoje constitui o seguinte: as peças Masterpiece, né, que são os MPs, baseados nas figuras da primeira geração de Transformers, né, que é o universo G1. Eu já possuo o Ratchet e o Ironhide, né, que são aquelas vans Nissan, né, do primeiro desenho animado. Eu já tenho eles, mas eu tenho na minha lista de desejo hoje, acredito que de repente até o final do ano eu já consiga concluir essa lista, de trazer para minha coleção as outras peças de tamanha importância para uma coleção de Transformers G1, porque a minha coleção ela não é baseada numa só geração, né? Não é só em G1, não é só em filme. Tem gente que não gosta do filme, tem gente que não gosta de G1 e fica se debatendo nas redes. Não, comigo não, eu gosto das duas gerações e dos Transformers que eu conheço, né? Então eu pretendo trazer o Smokescreen, Blue Streak, né? Você tem aí o próprio Sideswipe, Brawl, existem deles já nas suas versões Masterpiece, o próprio Optimus, né? Então, na minha lista de desejos estão essas figuras, certamente. Com relação às marcas dos brinquedos, eu ainda sou muito recente nisso, né? Minha coleção é muito nova e eu digo que eu venho começando a conhecer essa coisa das marcas há cerca de um ano. Talvez em abril do ano passado foi quando eu comecei a ouvir com mais intimidade as marcas X que fabricam determinados brinquedos. Óbvio que até mesmo pela natureza da minha própria coleção, eu digo pra você que eu gosto muito do que a Hasbro faz, porque na minha coleção, além de Transformers, também tem Marvel Legends, peças do G.I. Joe e tal. Então eu digo que hoje, nesse momento, as marcas que eu gosto muito, estou sempre em busca, tem a ver com Hasbro,
tem a ver com a McFarlane Toys, né? No caso, seriam as marcas realmente registradas, né? Marcas oficiais, porque também existem fabricações por parte do mercado chinês, que são Dream Factory, você tem a Legendary Toys, tem essas fabricantes que também fazem as suas versões third party de brinquedos, mas a minha lista certamente é encabeçada de preferência pela Hasbro e seguida pela McFarlane Toys e também a NECA. Eu tenho algumas figuras da NECA e realmente é impressionante o que eles fazem com predadores, figuras de filme, né? E é muito legal. Essas são as marcas que eu hoje gosto muito. Hasbro, McFarlane Toys e NECA. Bom, com relação aos preços dos brinquedos, dos colecionáveis aqui nos Estados Unidos, não há muito o que falar, não é uma coisa que dependa muito de uma opinião, porque é fato, né? Aqui é a meca desse tipo de fabricação. Todas as ideias que surgem para o mercado de brinquedo majoritariamente saem daqui, né? Ou é Japão ou é Estados Unidos. E os Estados Unidos, por ter uma política econômica muito estável, que consegue manter baixos juros, todas essas questões que a gente vem discutindo bastante, você consegue adquirir, manter uma coleção sem que isso comprometa muito o seu orçamento, a menos que você seja um colecionador muito ansioso, aquela pessoa que para poder manter um padrão precisa comprar tudo que vê pela frente. Aí sim, você pode vir a ter problemas financeiros por conta disso. Mas se você percebe que aqui você sempre vai encontrar a peça à sua disposição, ela vai estar lá na prateleira, uma peça ou outra pode ser que se torne uma raridade, mas no geral você sempre vai ter essa facilidade de encontrar esses brinquedos. Então não há necessidade de afobação. O preço eu considero justo, né? Você consegue pagar o seu brinquedo, não precisa ficar parcelando, nem barganhando. E ainda tem outras vantagens, né? Quando você começa a pegar o feeling de como a coisa circula aqui nos Estados Unidos, você percebe que um brinquedo ou outro fala assim, esse aqui saiu com um preço um pouco abusivo. Eu não vou pegar agora, pelo menos é assim que eu faço, é uma coisa minha. E geralmente eu me dou bem, porque eu passo às vezes 1 mês e meio, 2 meses, eu consigo pegar esse mesmo item numa promoção e digo pra você, eu já cheguei a pagar 70% a menos o valor de um brinquedo. Um deles, não sei se está conseguindo enquadrar aqui, foi o Starscream, que é o Masterpiece Movie número 10. Ele saiu com um preço inicial de $149. Mas eu achei muito caro, achei que a peça não valia isso tudo, esperei e eu tive um desconto de 70% no mês seguinte. Eu paguei $49 nesse brinquedo. Ou seja, se eu tivesse sido muito ansioso por conta de gostar muito de Transformers, eu teria gasto 3 vezes mais o valor. Eu tive uma economia legal, a peça está aqui, me trouxe muita satisfação e é isso. Essa é a minha opinião sobre o preço dos Estados Unidos para tudo, né? Mas no nosso caso aqui, para colecionar. Eu acho muito justo, muito bom. Colecionar aqui é uma satisfação imensa. O canal Autobotio, ele começou de uma forma muito interessante. Inclusive os primeiros vídeos continuam no canal disponíveis, mas quem for lá visitar essas primeiras gravações vai perceber que não se chamava Autobotio. O canal o primeiro nome que eu resolvi colocar era Estúdio 80, justamente por essa referência da década de 80, que é uma década onde praticamente tudo que nós gostamos hoje surgiu, né? Uma coisa ou outra pode ter chegado nos anos 70 e algumas até seguiram pelos anos 90, mas o marco ali, né, a coisa mesmo, o grande momento foi a década de 80. Então eu achei que esse nome cabia pro que eu queria e nem estava tão focado assim em Transformers, né? Apesar de eu ter iniciado tudo com Transformers, eu decidi colocar um nome que meio que pegava um pouco de tudo, mas eu percebi que esse nome não estava me direcionando muito bem. Quando fazia as buscas, apareciam uma centena de coisas antes do nome Estúdio 80. E como o estúdio aqui nos Estados Unidos é muito associado a boate, dança e até de striptease, eu fiquei um pouco desanimado com o nome. Eu percebi, outra vez que a pessoa for buscar, vai aparecer um monte de boate ali, isso não tem nada a ver com o meu conteúdo, entendeu? Vai até a pessoa me encontrar, eu achava que ia ser difícil.
Então eu resolvi pegar o nome Autobot, que é minha facção predileta dos Transformers, e falei, caramba, Autobot, mas como é que eu vou colocar, como é que eu vou usar esse nome a meu favor? Cara, eu já sou um tiozão, né? Eu sou um homem de quase 50 anos. Vamos usar esse tiozão aí ao meu favor, né? Então eu coloquei Autobotio. Mas eu mesmo não falava Autobotio. Eu comecei a mencionar, se você pegar também os primeiros vídeos com o Autobotio, era assim que eu me referia ao canal. Porque você fica tão familiarizado com a fonética daqui, como é que você expressa as letras e as palavras, que eu esqueci que eu poderia ter usado o tio com mais ênfase, mais baseado no nosso idioma português. Mais um menino de um canal, o Marco do Reviews Transformers, ele me convidou para participar de uma live no canal dele, eu fui, óbvio, ficamos trocando uma ideia, mas na hora que ele foi me apresentar, ele falou, gente, eu tô aqui com o Autobotio. Cara, na hora aquilo bateu e falou, pronto, o nome do canal agora é esse, Autobotio. Então, a partir daí, eu já tinha o nome. E a questão de ter tomado a iniciativa de ter esse canal foi justamente que eu estava vendo que eu estava com mais de 25, 30, 40, quase 100 brinquedos ali e vendo uma porção de gente fazendo reviews, eu falei, por que eu também não posso fazer isso, né? Até porque essa vantagem que eu tenho de estar aqui no país e poder fazer esses reviews em português pro pessoal do nosso país, né? Eu achei que seria legal, mas aquele negócio, eu tinha muita vergonha, agora eu tô sem vergonha, né? Tô falando com a câmera aqui, parece que tem realmente alguém na minha frente. Mas no primeiro momento foi estranho, né? Você ficar falando sozinho, você tem sempre aquela impressão que tem alguém atrás da porta te ouvindo e rindo de você, enfim, uns medos bobos, né? De quem nunca teve tino pra arte, pra nada, eu nunca fui envolvido com nada artístico, nada. Então eu venho transformando isso numa forma de conseguir falar para esse telefone celular aqui com desenvoltura, e eu acho que tá dando certo até agora. Tá indo num ritmo legal, num ritmo agradável, e serviu para eu conhecer muita gente legal, né? Uma comunidade majoritariamente muito bacana, e o canal tá seguindo o seu caminho. Quer dizer, eu acredito que através das minhas boas escolhas, eu tô conseguindo chegar nas pessoas de real relevância e pessoas muito simpáticas, educadas, e com isso a gente vai se afastando daquele pessoal mais vaidoso, né? É isso, foi assim que eu criei o canal Autobotio. Bom, alegria dentro nesses anos de colecionismo, ela tá toda aqui, né? Realmente essa satisfação de saber que com o esforço do seu trabalho, uma vez que todo trabalho é um trabalho duro e exige de todos nós dedicação e tudo, mas o meu trabalho em especial é um trabalho totalmente braçal, né? Como eu trabalho em uma companhia de pintura comercial, então eu trabalho com pintura de grandes maquinários, estruturas muito grandes, paredes enormes, áreas de supermercado. Isso me gera um cansaço físico e às vezes psicológico muito grande. Isso até é uma das coisas que eu posso colocar dentro da tristeza do colecionismo, que é não conseguir fazer com regularidade os vídeos que eu gostaria de fazer e até com a dedicação que deveria. Porque às vezes eu chego tão cansado do trabalho que eu não tenho forças para falar, hoje eu vou fazer um vídeo com essa produção, com essa temática, não. Talvez essa seja uma das tristezas. Mas como nós estamos falando agora da alegria, a alegria é isso. Uma delas é a satisfação de saber que o esforço do meu trabalho, além de gerar o meu sustento e a minha sobrevivência, também me gera um desses lazeres, que é colecionar os brinquedos que eu gosto, que eu escolho ter na minha coleção. E também, uma das mais importantes, é o número de pessoas bacanas que eu conheci, né, desde que eu iniciei minha coleção. Alguns meses depois eu comecei a ser chamado por um, por outro, e você vai trocando ideia, vai conversando e vai vendo, você vai afunilando ali, vendo, né, pô, vale a pena manter esse contato, essa amizade, essa troca de figurinhas, tem sempre alguém chamando para participar de alguma coisa, e eu participo de tudo que me chamarem, porque eu acho que o que a gente leva dessa vida, se a expressão pode ser meio clichê, mas é isso, são as amizades, são os contatos, principalmente nesse momento tão importante que toda a humanidade vem vivendo, onde as pessoas já estavam se isolando por conta do uso da tecnologia excessivo, mas agora mais ainda, né, por causa do receio de você adoecer. Então isso parece que também serviu para unir pessoas legais que estão de fato querendo uma boa amizade. E se a gente for falar da parte triste da coleção, na minha coleção eu não tenho do que reclamar, não tenho nada triste em relação a isso. Porque às vezes a gente tem que ficar, né, pisando em ovos,
é sempre essa parte do relacionamento, né? Nós somos um povo latino, um povo extremamente passional, né? Tudo nosso é levado muito pro pessoal, pro sentimento, e é inevitável, né? Lógico que a gente meio que entra ingênuo, né? Achando que todo mundo envolvido numa coleção de brinquedos é sensacional, maravilhoso. E não é. Você sempre encontra uma tribo, uma pequena turma que tem esse ímpeto de ficar marcando em cima, né? O cara quer regular a tua coleção, se a tua coleção ela é uma coleção séria ou não, se o teu canal merece isso ou não. Quando não faz nada assim muito desagradável, é aquele indivíduo que faz questão de te esnobar mesmo. Mas no começo a gente fica meio assim, né? Meio magoadinho, mas hoje eu digo pra você, cara, eu tô tão bem de colegas que essa parte triste, essa parte chata caiu por terra. Tô suave na nave. Bom, a dica para quem está começando a coleção, eu acho que esse tipo de dica ele é repetido à exaustão, né? Acho que praticamente a maioria de nós fala sempre o mesmo ditado, né? Você seja cuidadoso com a sua coleção, controle a sua ansiedade. Não dá para dizer para a pessoa assim, não seja ansioso. Ninguém pode deixar de ser o que é. Se é ansioso, você vai ser sempre ansioso. O que você tem a fazer é administrar esse sentimento. E a gente sabe que tudo que envolve a nossa nostalgia, a nossa memória afetiva, certamente vai envolver uma dose de ansiedade. Você vê aquele produto, você sabe que mesmo com um esforço um pouco acima do normal, você pode adquiri-lo. Isso pode te custar alguma coisa agora ou lá na frente, mas você, naquele momento, as suas pupilas, né, elas se dilatam e você fala, eu preciso disso agora. Você acha que você precisa. Então, você tem que tomar cuidado para não colocar a sua coleção, que é uma coisa muito legal, na frente de tudo, né? Ela pode sim estar dentro de um grau de importância na sua vida. Isso não é pecado, não é ser tonto, nada. É legal, é saudável. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo. É saudável ter uma boa coleção, ter um hobby, né? Mas cuidado, né, para não colocar isso acima das coisas realmente importantes e relevantes, que é o bom convívio com seus amigos, com a sua família. Se você é uma pessoa casada, também respeitar que a sua vida conjugal ela não pode ficar à mercê do seu hobby, né? Senão você começa a perder coisas, perder pessoas, né? Então eu procuro sempre agir com cuidado, né? O pessoal que já me conhece há algum tempo, às vezes até implica comigo, cara, você é bobo, porque você não pegou logo isso, você está aí no lugar, você pode ter o que você quiser. Não é bem assim, né? Muitas das vezes quem assiste o meu Toy Hunt vê que eu vou numa loja, eu tenho ali 3, às vezes 4 peças que eu fico, nossa, eu queria todos os 4, mas hoje eu só vou levar esse. E eu vou dizer, na hora dói, nossa, dá uma vontade de pegar a mão assim e levar todos, mas é esse exercício que a gente pode chamar de controle, não sei, quem sou eu para dizer que eu sou controlado, mas eu acho que esse exercício praticado seguidas vezes, isso vai te trazendo um alívio, porque quando eu chego em casa e coloco ele ali na minha prateleira e começo a fazer as poses para ir vendo como ele vai ficar na prateleira, eu começo a sentir aquela satisfação, eu valorizo dentro desse sentimento de colecionador cada peça que eu compro, que eu adquiro. E isso me traz a real satisfação. Se eu trouxer uma peça só porque eu quis ter, sem dar a ela o devido valor, você fica só repondo o brinquedo ali um no outro. Então a dica é essa, cada vez que você comprar, que você adquirir um brinquedo, principalmente vocês aí no Brasil que quando vão comprar um brinquedo é um orçamento brutalmente grande, valorize, curta, monta um perfil no Instagram, faz as fotos para você poder compartilhar isso com pessoas que vão dizer, nossa, gostei muito, que bacana, e isso vai trazendo também uma satisfação, para você não ficar um colecionador muito isolado, né? O mundo hoje não pode se isolar mais do que já está, né? Então, faça alguma coisa, sei lá, TikTok, qualquer coisa, para você poder fazer como se o que eu gosto para minha coleção, e essa dica eu gosto de dar muito pra gente, é como se as pessoas estivessem na minha casa. A gente não pode ficar trazendo todo mundo na casa da gente, né? Eu, por exemplo, moro mais longe do que todo mundo que está aí no Brasil. Então, a forma que eu tenho de convidar vocês para vir à minha casa, ver a minha coleção é isso, é através do canal, através do Instagram ou qualquer outra rede social que eu tenha, onde eu divulgo uma foto ou outra, alguma coisa, um vídeo, sabe? É essa dica que eu dou, curta a sua coleção. Cada item que você adquirir, você tem que criar um contexto para ele dentro da sua cabeça, para cada vez que você passar o olho assim na sua coleção, você fala, pô, valeu a pena, olha, essa peça aqui teve uma história. Você vai ver que cada brinquedo teu, ele vai ter um fragmento de história que quando você juntar as peças, pronto, a sua coleção está montada. Essa é a dica que eu dou. Boa sorte para você que está começando a colecionar agora.